A escravidão no Brasil ela foi gigantesca. Somente aqui no nosso território desembarcaram 4,9 milhões de africanos para servirem à escravidão. Fazendo uma comparação com outro país tão grande quanto o Brasil, nos Estados Unidos desembarcou 389 mil. Parte desses escravos que desembarcaram no Brasil vieram da África Ocidental, sudaneses, que de forte influência do Islã. Esses escravos vão causar uma das maiores revoltas já conhecidas na província da Bahia, a Revolta dos Malês. Você está no canal História Sim. Antes da gente começar, dá uma curtidinha aqui no nosso canal, se inscreva, pode comentar. Nós vamos estar produzindo vídeos de história para que você tenha uma introdução e para que possa entender um pouquinho melhor alguns temas. A Revolta dos Malês, ela contou com a participação de 600 escravos. Eu sei que parece pouco, mas se comparássemos com a população que tem na Bahia hoje, fazer uma comparação dos dias de hoje com a época da Revolta dos Malês, hoje participariam 24 mil escravos. Então parece pouco, mas não é. Os escravos da religião islâmica aqui no Brasil, lá em sua terra, lá na África Ocidental, eles eram guerreiros e que muitas vezes eram inimigos, porque em suas tribos estavam em guerra contra outras tribos. Mas quando eles eram capturados e vinham para o Brasil, tinha um sentimento de união. Primeiro porque todos eram escravos. Segundo porque todos acreditavam na mesma religião. Então aquelas rinchas que eles tinham lá na África acabavam que aqui no Brasil não fazendo tanto efeito. No caso dos malês, eles eram escravos diferentes dos outros escravos, porque eles sabiam ler e escrever no seu idioma nativo. Isso facilitou a organização do movimento de luta contra a escravidão dos malês. A Revolta dos Malês ela foi composta, em sua grande maioria, por negros de ganho. Eram negros que prestavam serviço nas cidades e ficavam com uma parte do dinheiro, muitos para poder comprar roupa, para poder comprar comida, e chegavam também a comprar a sua alforria. Bom, como esses negros eles prestavam serviço, eles tinham uma certa liberdade de transitar pela cidade. Isso facilitou um pouco a mobilização deles e a construção do movimento. Esses serviços que eles prestavam era venda de alguma coisa na cidade, eles faziam transporte de cargas ou de pessoas, tomavam conta de algum comércio ou fabricavam algum utensílio como carpinteiro. A Constituição brasileira, a primeira Constituição, em seu artigo 5º, dizia o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Com isso, os negros escravizados da religião muçulmana aqui no Brasil sofriam um duplo preconceito, por conta da sua religião, e por conta da sua escravidão, sua negritude. Esse fator é um dos motivos da revolta dos malês. Também teve a prisão do seu líder, Pacífico Licutã, que foi preso não por rebeldia, ele foi preso porque o seu senhor devia. E para pagar essa dívida, alguns bens foram confiscados, entre eles o próprio Pacífico Licutã, que ia para leilão. Foi então que os escravos muçulmanos na província da Bahia organizaram uma revolta para o dia 25 de janeiro, ao final do Ramadã. Eles estavam reunidos na madrugada do dia 24 para o dia 25 em uma casa, quando foram denunciados por uma escrava de nome Guilhermina. E uma patrulha da polícia local invadiu a casa e encontrou cerca de 60 homens reunidos para iniciar a revolta. Esses homens correram, fugiram, saíram batendo nas casas, convidando outros negros, e isso virou uma coisa muito grande. Cerca de 600 homens participaram dessa revolta. E é claro que não teria como essa revolta dar certo, ainda mais depois de denunciada. Eles correram
até a Câmara dos Vereadores, onde tinha uma prisão no subterrâneo para libertar Pacífico Licutã, que foi liberto. E eles correram pela cidade tentando convidar outros negros, mas estavam num número inferior às forças policiais da província da Bahia. A batalha final aconteceu em Água de Meninos, no quartel da cavalaria. Lá, cerca de 73 rebeldes foram mortos, mais de 500 escravos foram presos e as consequências foram terríveis. 4 negros receberam a pena máxima, a pena da forca. Foram eles Jorge, Pedro, Gonçalo e Joaquim. Esses negros, quando eles foram para a forca, a administração local esqueceu de contratar o carrasco e aí tiveram que fuzilar esses negros. Outros foram condenados a açoite, muitos foram condenados também à exportação, tiveram que ir embora do Brasil. E aí teve um decreto que proibia a reunião de 4 negros ou mais em qualquer espaço, seja privado ou seja público. E também teve uma medida que obrigava os senhores, os donos dos escravos, a converterem os seus escravos ao cristianismo em 6 meses, sob pena de pagar 500 mil réis. Fica aí um pouco da história da Revolta dos Malês. Pesquise um pouquinho mais, isso é apenas uma introdução. Obrigado por assistir e até a próxima.